Conta um médico que, em certa ocasião, participou da equipe que tratava 2 pacientes com câncer de pulmão em estágio avançado. As chances de cura eram remotas. Menos de 5% sobrevivem por mais de 5 anos após o diagnóstico. O protocolo de tratamento utilizado em ambos era o mesmo. Um deles tinha muita fé e encontrou na religiosidade uma grande aliada. Exatamente este paciente conseguiu vencer o câncer e sobreviveu. Este relato é do pneumologista Blancar Torres, titular do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal de Pernambuco e autor do livro Doença, Fé e Esperança. Ele não tem dúvidas. O paciente que tem fé incorpora em si a certeza da recuperação, aumentando a imunidade e as chances de resposta positiva ao tratamento. Olá, amigas e amigos de reflexões. Aprendemos juntos e eu agradeço bem que isso me faz. Eu quero entender, junto com vocês, sobre oração, essa bênção de que muitas pessoas se beneficiam há um tempão. Idosos utilizam a ferramenta da espiritualidade, religião e fé para enfrentar a senilidade e a solidão que comumente vivenciam nessa faixa etária. E isso afeta positivamente sua saúde física e mental. Leitura bíblica, rezar o terço e oração são estratégias de resiliência que ajudam a lidar com desconfortos na recuperação e manutenção da saúde para proteção pessoal e familiar e, sobretudo, para viver uma velhice satisfatória. A fé em Deus, por meio da oração, proporciona tranquilidade, paz, superação das adversidades. É o que mostrou um estudo do Dr. Harold Koenig, da Universidade Duke, nos Estados Unidos, autor de vários livros sobre fé e cura. Estou meditando aqui que não é necessário falar do ponto de vista se a oração nos faz bem. Eu não sei vocês, mas eu não tenho a menor dúvida disso. Outro trabalho do Dr. Koenig, abrangendo uma amostra de 3.356 meninas adolescentes na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, associou inversamente devoção pessoal, participação frequente na comunidade religiosa e conservadorismo institucional com depressão. Trocando em miúdos, quanto mais devoção pessoal, mais participação das meninas na comunidade religiosa, menos depressão. São notícias muito animadoras, com toda certeza. Mas como? Como a oração pode nos auxiliar? Como pode ser nossa companheira de jornada? Pesquisadores do mundo inteiro começaram a ter interesse no tema. Estudos já conseguiram mostrar, por exemplo, que pacientes com problemas cardíacos que recebiam uma prece intercessória frequentavam menos o médico, tomavam menos medicação, tinham menos crises e iam menos ao pronto-socorro se comparados com o grupo que não recebia a prece, mostrando uma influência desse campo da existência humana na saúde dos indivíduos. Eu fico pensando, por que há quem questione os efeitos da oração em um momento em que já sabemos tanto sobre a influência dos pensamentos, dos sentimentos em nosso corpo e em nossa vida? Constantemente alvo de controvérsias, a influência da espiritualidade no processo de tratamento de pacientes já é admitida até mesmo por médicos que sempre adotaram uma postura cética em relação ao assunto. Um estudo realizado na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, mostrou que a religiosidade fortalece pacientes que lutam contra o câncer
Nos Estados Unidos, uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Duke comprovou que pacientes que se valem de práticas religiosas apresentam 40% menos chance de sofrerem depressão durante o tratamento não apenas do câncer, mas das doenças em geral. Ao que tudo indica, essas práticas representam um reforço para o sistema imunológico. Já sabemos que ter bons pensamentos no dia a dia nos faz bem. Então, a oração vai além, porque estabelece intercâmbio com algo superior e que tem muito a nos acrescentar. Em todas as áreas da medicina, desde cuidados paliativos, cardiologia e psiquiatria, até doenças infecto-contagiosas, existem milhares de estudos com evidências de que espiritualidade e religiosidade apresentam benefícios na qualidade de vida dos pacientes, no que se refere ao alívio de sintomas, resiliência e, inclusive, cura de doenças. Como será esse processo que faz a oração nos ajudar? Anete Guimarães, uma palestrante espírita que gosto muito, no vídeo O Poder da Oração, conta um pouco desse processo. Ela diz: além de nos confortar, a oração produz uma enorme vantagem no corpo e na mente. Quando estamos resistentes a um acontecimento, em estado de negação, então, geramos substâncias tensionantes, nos contraímos. Quando estamos em harmonia com a divindade, aceitamos o acontecimento. Entramos em um estado de relaxamento, em que as substâncias responsáveis pela regeneração dos tecidos, pela defesa orgânica, fluem com mais facilidade. Com relação ao problema que estamos enfrentando, sem Deus, em geral, a pessoa acha que a vida não faz sentido, que os fatos não têm uma razão, uma lógica, e é comum a pessoa focar no problema, no que não deu certo, no passado. E com Deus, em geral, a pessoa acredita que existe um sentido para as coisas, que existe uma solução, tem esperança, e a esperança está no futuro. Quem tem esperança tem mais atividade no lobo frontal, é mais criativo, mais resistente, é mais focado na solução. Aqui já começamos a perceber na prática o efeito que tem a forma de ver, de sentir, de se posicionar de uma pessoa que tem fé diante das ocorrências da vida. Grandes coisas tão perto da gente. Lembrei um trechinho de uma entrevista que eu vi que dizia assim: a oração nos dá uma sensação de pertencimento. A oração não pode ser uma vã repetição, porque quando estamos somente repetindo, não estamos refletindo. Estar em oração é colocar o que sinto, minhas fragilidades e meus progressos diante de alguém que pode me ouvir, pode me aplaudir e pode me ajudar. Essa é a neurocientista brasileira Rosana Alves, PhD, considerada uma das 4 melhores neurocientistas do mundo, diretora acadêmica do Neurogenesis Institute dos Estados Unidos, que não tem dúvida em afirmar a importância da oração em nossas vidas. Estamos entrando no caminho de compreender por qual mecanismo a oração nos ajuda tanto. No final do século XX, surge a neuroteologia, que é um campo emergente de pesquisa e investigação que incorpora conhecimentos da psicologia, da religião, da espiritualidade e neurociência. A neuroteologia busca avaliar o que acontece com o cérebro de uma pessoa envolvida com as atividades e experiências espirituais e religiosas.
os pesquisadores têm feito a lição de casa. Usando exames não invasivos, têm feito muitas descobertas. Primeiro, vamos saber o que são neurotransmissores para facilitar entender os estudos. Neurotransmissores são mensageiros químicos. São substâncias que os neurônios usam para se comunicar entre si. Eles transportam e estimulam e equilibram os sinais entre os neurônios. Esses mensageiros químicos podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas. São importantes, né? Então, resumindo, os neurotransmissores são substâncias que propagam as mensagens através do sistema nervoso e afetam o bem-estar físico e psicológico. Bom, vamos às boas notícias. O neurocientista Dr. Andrew Newberg é um dos pesquisadores que tem conduzido estudos nessa área. Newberg é diretor de pesquisa no Hospital Thomas Jefferson Medical College, na Pensilvânia, e liderou o estudo em que scanners de cérebro de ressonância magnética mostrou que há poder na oração. Ele conta pra gente: acompanhei pessoas que praticam meditação ou oração por muitos anos e as comparei com pessoas que não o fazem. Os praticantes tendem a ter lobos frontais, que é a área envolvida na concentração e atenção, maiores e com maior atividade. Faz sentido, então, que a meditação ou a oração repetidas funcionem como um exercício para o cérebro, de modo que ele se torne mais espesso e mais ativo. Quando oramos, a oração muda o cérebro, diz o cientista. Pensa, gente, a oração é algo que está ao nosso alcance. Qualquer um de nós pode entrar no seu quarto ou outro lugar tranquilo e fazer as suas preces. Dr. Andrew constatou que orar permitiu aos participantes alcançar um estado que ele chamou de flow, fluxo de pensamentos e energia. Durante o flow, uma cascata de neurotransmissores, lembra neurotransmissores? Uma cascata de neurotransmissores é liberada no cérebro, incluindo dopamina, que regula o centro do prazer, serotonina, que reduz o estresse, norepinefrina, que ativa a resposta de luta ou fuga, ocitocina, responsável pelo afeto, vínculo, bem-estar, e constatou também que o cérebro passa por mudanças elétricas. Só essa pesquisa do Dr. Andrew Newberg já é suficiente para nos mostrar como a oração nos beneficia. Ele registrou tudo no livro Como Deus Pode Mudar a Nossa Mente. Bom, vamos lá. Com simplicidade e por partes, que mudanças foram observadas no cérebro de quem faz oração ou meditação? Quem explica para a gente é o Dr. Jonatas Leônio. O lobo frontal é responsável pela concentração, atenção, pensamento crítico, julgamento, decisões. A oração estimula a atividade dessa área, levando a um melhor estado de presença, de autocontrole e tomada de decisões. Lembra que o Dr. Andrew constatou que essa área fica maior e mais ativa? Bom, o sistema límbico é responsável pelas emoções. Foi observado um estímulo da atividade do sistema límbico, aumentando a quantidade de serotonina, dopamina, noradrenalina, ocitocina, neurotransmissores responsáveis pelo bom humor, bem-estar. Essas substâncias nos trazem um senso de pertencimento, calma e melhoram a nossa autoestima. Isso tudo que a gente está tomando conhecimento
foi constatado através de exames, lembra? O córtex parietal é responsável pelas percepções sensoriais e de espaço e tempo. Observou-se que durante oração e meditação, a atividade do córtex parietal diminui. Então, a atividade sensorial física diminui. Aí resistimos melhor às situações ruins, físicas e do ambiente, e leva também à diminuição do senso de individualidade e uma conexão com algo maior, superior, então, se estabelece. E também a oração diminui os níveis de cortisol. Isso proporciona uma resposta imunológica muito melhor. E ainda, observou-se que a oração e a meditação ajudam a reconstrução cerebral, a plasticidade neuronal. Então faz religação de sinapses, reativação de neurônios, melhora a capacidade de regeneração cerebral. A ciência está validando os efeitos benéficos da oração. Fico pensando como a espiritualidade trabalha com sabedoria. Vai mostrando para nós, de pouco em pouco, através do trabalho do próprio ser humano, aquilo que o Senhor da vida colocou ao nosso alcance. E vamos conhecendo e entendendo. Vamos fazer uma parada para agradecer. Gratidão à vida que me inspira, me renova e me dá chances de evoluir diariamente. Gratidão ao lugar onde eu estou aqui e agora, pois esse lugar precisa de mim e eu dele. Gratidão a todos os órgãos do meu corpo que funcionam em plena harmonia e perfeição. Gratidão ao Deus maravilhoso que existe dentro de mim. Sou parte de sua divindade e por isso espalho luz, amor e paz onde quer que eu esteja. Joana de Ângeles, Mantra da Gratidão. Que assim possamos ser, e gratidão à benfeitora Joana de Ângeles e ao Divaldo pelas belas obras que eles nos trazem. Seguindo em frente, em 2021, mais descobertas sobre neurociência e espiritualidade. Pessoal, olha que genial! Michael Ferguson, PhD, líder de pesquisa do Centro de Terapêutica de Circuito Cerebral de Brigham, e sua equipe descobriram que existe um circuito cerebral específico para a espiritualidade bem no centro do cérebro. Dr. Ferguson sugere que a espiritualidade e a religiosidade estão enraizadas na dinâmica neurobiológica fundamental e profundamente entrelaçadas no tecido neural. Segundo ele, houve surpresa ao descobrir que o circuito cerebral para a espiritualidade está centrado em uma das estruturas mais preservadas evolutivamente, a substância cinzenta periaquedutal, conhecida como PAG. Trata-se de uma região do tronco cerebral que tem sido implicada em várias funções, incluindo condicionamento do medo, modulação da dor, comportamentos altruístas e amor incondicional. Os resultados desse estudo indicam que a espiritualidade e a religiosidade estão enraizadas em dinâmicas fundamentais neurobiológicas no tecido nervoso. E sobre orações à distância? Dr. Harold, que conhecemos no começo do vídeo, lembra? Pesquisou também os efeitos da oração intercessória à distância. Estudos bem controlados com método duplo cego e amostragem criteriosa. Foram testes clínicos de certa forma similares aos testes farmacológicos que avaliam os efeitos de drogas novas. Olha o comentário que ele faz. Para o horror de muitos médicos, acadêmicos convencionais, alguns desses estudos
mostraram resultados com índices de recuperação que foram melhores entre os pacientes que foram alvo de orações sem o saberem do que entre os pacientes dos grupos de controle. Em outras palavras, isso é evidência de que orações à distância tiveram um efeito mensurável e benéfico. Eu nem vou relatar mais, porque são muitos estudos desenvolvidos sobre esse tema. O conhecimento está aí para quem quiser saber. Para os centros de pesquisa, há um conjunto de evidências que indicam que diversas expressões de espiritualidade têm impacto significativo na saúde e no bem-estar, associadas a menores níveis de mortalidade, depressão, suicídio, uso de drogas ou mesmo internações de medicamentos. Nosso cérebro se torna muito mais saudável quando oramos. Olha que contribuição desses estudos para com a sociedade. Sempre que espiritualidade e ciência andam juntas, ganhamos muito. E os estudos avançaram muitíssimo. Raiva, rancor, orgulho, medo, egoísmo, sentimentos comuns a todos os seres humanos, que podem estar no cerne de boa parte das doenças enfrentadas pela humanidade e podem ser agravadas a partir de sentimentos ruins e pensamentos destrutivos, segundo a própria medicina. É muito bom a gente ver que grandes instituições no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Canadá, no Reino Unido e outros países mantêm centros de estudo exclusivos sobre o assunto e têm investigado o quanto a espiritualidade do paciente auxilia na cura de doenças físicas e psíquicas, que podem ser agravadas a partir desses sentimentos e pensamentos. Quem tem menos disposição ao perdão está mais disponível a enfrentar enfermidades coronárias. É o que nos conta o médico Álvaro Avezum Júnior, diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Da mesma maneira, ele diz: a raiva acumulada pode levar a diabetes. Agora, o Dr. Álvaro busca ir além com seus estudos e entender a origem da doença. Queremos mostrar que é possível prevenir a doença tratando a espiritualidade primeiro, por meio do perdão, da gratidão, além de reforçar outras atitudes positivas como solidariedade, compaixão, humildade, paciência, confiança, otimismo, diz ele. O Dr. Álvaro Avezum é um dos principais estudiosos do país da relação entre espiritualidade e saúde. E ele não se importa com eventuais céticos no meio científico e diz: se alguém diz que isso não é ciência, está sendo dogmático, porque escolhe o que investigar. Boa, doutor Álvaro! Quanto mais aprendemos, mais percebemos que o Senhor da vida nos criou para sermos bons. Os sentimentos ruins nos adoecem. Nós não nascemos para odiar, para guardar rancor, ressentimento. Os pensamentos e sentimentos ruins nos fazem muito mal. Vocês podem prestar atenção, podem notar. Da mesma forma, o que pensamos e sentimos de bom nos faz um bem imenso. E claro, como não podia deixar de ser, os nossos modernos aparelhos que conseguem ver nosso corpo por dentro comprovam que a oração nos faz muito bem. Conclusão: a espiritualidade, a transcendência apresentam um impacto positivo na saúde geral e qualidade de vida das pessoas.
Oração é diferente de reza. Rezar é também sublime e consolador. Porém, já tem um modelo pré-definido, as palavras programadas. A oração é algo que não obedece modelo, é do coração da criatura para o coração do Criador. Na oração, quem fala é o coração, estabelecendo uma proximidade com a espiritualidade maior, porque a conversa é íntima. Certa vez, os discípulos pediram a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E ele fez a oração do Pai Nosso. Desde que ele a pronunciou, com o seu psiquismo poderoso, ela está gravada na psicosfera da Terra. E cada vez que rezamos o Pai Nosso, nos conectamos com essa energia restauradora. Podemos notar no Pai Nosso um sentimento de abertura, de confiança. Esse sentimento de humildade, de confiança, de entrega é essencial, faz toda a diferença. De tal maneira que Jesus, o médico das almas, quando atendia aos necessitados, antes de fazer uma cura, perguntava: o que queres que eu faça? Parece óbvio, né? Para que perguntar? Para que a pessoa, ao tomar contato com sua necessidade, ao pedir, se colocasse receptiva. E Jesus aconselhou também: entra no seu quarto, fecha a porta, ora em segredo. Sim, porque a conversa é particular. Seja para pedir, seja para agradecer, é entre nós e o Senhor da vida. Jesus disse também: aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. Aqui temos uma orientação preciosa no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a importância de saber pedir. Isso é importante. Pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi força para resistir ao mal e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. Pedi bons conselhos e eles jamais serão recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá, mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, e apresentai-vos com humildade. Esse é o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que entendemos então sobre saber pedir? Que o objetivo não deve ser a eliminação do problema, da dificuldade, e sim orientação, luz, força para superar um momento difícil. Isso jamais nos será negado. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Já vi gente ficar decepcionada com essa orientação. Mas vejam, luz, força, assistência e bons conselhos não é pouca coisa não. Nos oferece recursos, faz toda a diferença. Sabe, gente, temos sido espíritos irresponsáveis por muito tempo. Enfim, começamos a entender que as escolhas têm consequências. Especialmente agora, 2023, vemos todas as portas abertas. Tudo pode, tudo é permitido e até aplaudido. É importante ter cuidado com as nossas escolhas. Deus nunca negará auxílio, é verdade. Mas é preciso parar de imaginar que quando as consequências chegarem, conseguiremos ludibriar as leis divinas. Sobre aceitar ou não os percalços como algo que faz parte da caminhada, certa vez ouvi uma explicação do Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante, muito coerente. Ele diz assim: faça tudo o que estiver ao seu alcance para resolver o problema.
inclusive muita oração. Se você já lançou mão de tudo que podia e ele persiste, aceita. É o mesmo pensamento daquela oração que diz: Senhor, dai-me a serenidade para aceitar o que não pode ser mudado, a coragem para mudar o que pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. É isso. Me despeço de vocês já com saudades, deixando uma poesia de Samia Awada, linda como uma oração. Chama-se A Promessa Cumprida. Tu és a promessa cumprida, às almas presas na saudade, do sonho perdido de um dia que choram noutra realidade. Jorraste tão doces verdades que o Hades subiu para te ouvir. Tantos pecadores amaste que o mal desistiu de ferir. Viveste tão nobres exemplos que empáfia deixou de ofender. Curaste as chagas do tempo que a dor se curou de doer. Teu olhar fez-se tão brando que os medos quedaram libertos, que mesmo os lírios do campo por ti se fizeram mais belos. E o mar respeitou-te à vontade, os peixes buscaram por ti, os montes floriram verdades, e a praia sorriu ao te ouvir. Sangraste ensinando perdão, na cruz consolaste, amaste, tão grande é o teu coração que a vida te trouxe da morte. Senhor, ainda sinto saudade, mas logo a esperança me vem, que vivendo a tua verdade, eu viva o meu sonho também. Que eu santifique o teu nome, que eu sinta o teu reino, enfim, e aceite a tua vontade, amando como amas a mim.